estava dentro do prédio. Uma construção debilitada pelo sofrimento imposto pela artilharia nos longos meses de batalha. Os ucranianos exaustos caminharam pelos entulhos de Bakhmut. Os rifles apontavam para as janelas com a atenção desviando entre o risco de um ataque surpresa ou de tropeçar nos restos da cidade e se tornar uma vítima fácil. O treinamento se fez presente quando, sem trocar uma palavra, o homem da frente abriu a porta. O segundo passou pelo funil da morte, atirando dentro do aposento, sabendo da visão fácil e aberta que alguém escondido lá dentro teria. Os próximos disparos varreram o cômodo. O russo brutalmente demonstrou que os ucranianos não entrariam ali. As tentativas de o fazer se render seriam inúteis e sua próxima resposta seria ainda mais brutal. Apenas mais um dia em Bakhmut, um dos últimos das tropas ucranianas na área urbana da cidade. Os meses de combate por Bakhmut foram vistos por todo o mundo. A batalha gerava uma repercussão imensa nos vídeos dos conflitos, pelos relatos cada vez mais dolorosos e pelos discursos imprevisíveis e irracíveis do líder do Wagner Group. Eram tempos de ódio e tristeza, em que a partida do inverno não fizera nada para aquecer o coração de nenhum soldado perdido no meio do inferno dos escombros da cidade ou nas trincheiras lamacentas dos arredores. O verde voltara a tomar os campos. As plantas cresciam envolvendo corpos de homens tombados há longos tempos e esquecidos em terra de ninguém. Seu sumiço no meio do solo fertilizado pelo sangue seria uma esperança vil e pequena para as famílias que, sem seus corpos para velar, guardariam a eterna expectativa de vê-los de novo. Os russos avançaram sobre um desses campos verdejantes em abril de 2023. O Wagner Group pretendia cercar a cidade, tornando a vida dos ucranianos impossível. Um avanço duro foi feito quando os mercenários prosseguiram com força total sobre Kromov. A estratégia era básica: terminar de vez com a rota de suprimentos que os ucranianos tinham pela estrada. O método habitual dos mercenários contou com um apoio mecanizado que permitia um avanço colérico contra as trincheiras ucranianas. Os BMPs despejaram soldados junto às posições inimigas. A grama macia serviu para jogar em seus corpos, procurando por proteção. Os ucranianos que se abaixaram na trincheira se viram cercados. Eram obrigados a dispararem contra os russos logo à frente. Uma nova onda invadiu pela linha de árvores, fechando cada vez mais o perímetro. Acuados, os ucranianos caíram um após o outro. A queda de Kromov foi uma notícia amarga que fez corações de soldados dentro e ao redor de Bakhmut baterem em compassos diferentes. Os russos sorriam vendo das colinas a chuva da artilharia na cidade e sabendo que agora era uma questão de tempo para a munição acabar e a área urbana se tornar uma grande cova para as tropas inimigas. Lá dentro, os ucranianos se olhavam preocupados, sabendo que agora lhes restava sobreviver e confiar nos colegas do lado de fora. A ofensiva para salvar a vida dos bravos homens entre os escombros dos prédios e casas começou quando foram feitos dois planos. O primeiro era retomar a estrada da vida. O segundo era criar as rotas para permitir que os homens deixassem o grande cemitério que se tornara Bakhmut. Diferentes tropas ucranianas estavam a noroeste da cidade. Elas traçaram um objetivo: a retomada da colina 190, na curva da estrada da vida. Era de lá que os russos bombardeavam o caminho das rotas de suprimento e das tropas reservas. Era um inferno passar pelo local que se tornava agora a estrada da morte. Os ucranianos sabiam que aquela colina não poderia ter a bandeira branca, azul e vermelha estendida sobre seu topo.
Seus corações se fecharam para o medo quando as ordens foram dadas para a retomarem. O esquadrão que seguiu pelas trincheiras não era o primeiro a pisar na lama daqueles buracos saturados pela tristeza inerente da guerra. A terra era fertilizada com violência e os homens estavam cientes que faziam parte disso de uma maneira ou de outra. Os soldados daquele dia não usavam as típicas AKs que eram marca registrada dos combates na região. Armados com MSBS Groth calibre 5.56, andavam curvados pela trincheira, vendo muitas vezes como os russos estavam próximos. As granadas RGD-5 estouravam sobre o solo, aquecendo o ar de um entardecer frio. Um dos soldados deu cobertura para o segundo que se arrastava passando por cima de armas e pertences de homens que haviam abandonado tanto bens materiais quanto seus corpos naquela guerra. Arremessou a granada, abrindo caminho para o avanço pesado dos ucranianos que aguardavam o momento. Progredir pela trincheira exigia paciência. Muitas vezes o caminho era rápido, com uma dinâmica fundamental para a vida do soldado. Em outras ocasiões, era necessário parar, para se ter a paciência de esperar o inimigo. Eles aguardavam agachados por momentos tensos, muitas vezes com os pés esbarrando em corpos de inimigos, ou com os olhos tentando evitar as faces frias de companheiros que faleceram em ataques anteriores. A fumaça das granadas aos poucos se misturava ao ar que respiravam enquanto tentavam controlar o fôlego. Esperar era fundamental. A trincheira era uma armadilha do diabo na terra para roubar a vida de cada vez mais soldados. Cada curva era a sombra do demônio espreitando com um sorriso pernicioso no canto dos lábios. O pequeno esquadrão de mercenários que avançou se esqueceu disso. Foi o fim deles, tombando sobre a trincheira. Um ainda foi salvo pelo corpo do próprio amigo que absorveu a maior parte dos disparos. Ferido e aos gritos, arrastou-se pela vala. O líder mercenário ouviu os pedidos de ajuda e notou como os homens junto dele se abalaram. Avançou empurrando seus comandados até chegar na encruzilhada. Lá, levantou a AK e cancelou o contrato do homem. Os ucranianos observaram aturdidos, sem entender se foram o fogo amigo ou a frieza criminosa de um líder. Ainda assim, o diabo não pediu pela alma do mercenário naquele dia. O homem ainda solicitava ajuda com o verde da farda cada vez mais manchado de vermelho. Seu líder pediu uma trégua para que todos pegassem seus feridos e mortos. O soldado ensanguentado se arrastava pela trincheira atrás dele enquanto negociava. Os ucranianos aceitaram e começaram a conversar entre si. A distração quase lhes custou a vida quando o mercenário arremessou a granada e recuou às pressas pela trincheira. O recuo desonesto, no entanto, não serviu para salvar a vida de todos os russos. Muitos deles se viram presos em seus abrigos à medida que os ucranianos avançavam. Os esconderijos eram perigosos de serem tomados. Um único indivíduo bem protegido facilmente poderia evitar o fogo de vários homens e os ferir assim que avançassem. Os ucranianos precisavam ser cautelosos, usando as granadas para finalizar o problema. Algumas vezes eram necessárias para abrir o caminho, enquanto os soldados faziam curvas perigosas até encontrar posição para finalmente apontar as armas e encerrar o problema. A retomada da colina 190 foi um alívio. Em 11 de maio, a 92ª Brigada Mecanizada havia atacado diretamente o ponto central das defesas russas. A 200ª Brigada de Rifle Motorizado das Forças Armadas da Rússia foi empurrada para longe,
sem receber apoio dos flancos, que ficaram indecisos sobre quem deveria ajudar. A 30ª Brigada Mecanizada Ucraniana aproveitou o ímpeto para continuar a ofensiva em 12 de maio. A falta de apoio levou as tropas regulares russas a recuarem quilômetros que haviam sido conquistados à custa de muito sangue. Os ucranianos pararam sobre as colinas, observando com alívio a missão cumprida, mas ainda não acabaram o plano final para a cidade naquele mês. Eles olhavam de suas trincheiras como seus irmãos dentro dos escombros sofriam com a artilharia russa. Dependia de uma série de ações deles e de mais uma campanha coordenada ao sul para tudo dar certo. O líder mercenário havia falado muito, ameaçava, xingava russos e ucranianos, apontava dedos e mostrava seus combatentes caídos, culpando a burocracia do governo. Tinha nomes prontos na língua, cuja imagem dilapidava continuamente com promessas comprovadas com sangue. Os ucranianos ouviam as reclamações sobre falta de munição, sobre retirada de mercenários e viam como as bombas continuavam a estourar seus esconderijos, arrancando-lhes vidas, sanidade e esperança. O show serviu para a atenção que os russos, ou próprio líder mercenário, parecia querer sobre Bakhmut, por motivos que seriam discutidos por mídias que se acusavam continuamente. Dentro da cidade, os mercenários se preparavam. Restavam para os ucranianos a cidadela e outros poucos pontos defensáveis. Os conjuntos de prédio eram a possibilidade de proteção para os ucranianos frente às forças russas que eram cada vez mais densas. A artilharia era um inferno no dia a dia. E a situação da cidade comprovava que toda a conversa do líder mercenário era apenas um show. Os soldados tentavam manter as posições em pequenos grupos quando ficavam presos em casas ou prédios que mal abrigavam seu esquadrão. Às vezes, aguardando por apoio, eram surpreendidos pela destruição que vinha do céu. Os russos lançavam morte e pânico sobre os homens, obrigando-os a recuos muitas vezes desorganizados que acabavam com os planos de seus líderes. Não faltavam soldados praguejando sobre as palavras do chefe mercenário sobre não haver munição. Havia muita, e os corpos que ele mostrava eram somente frutos de sua estratégia e sua sede para conquistar Bakhmut. O mundo se focava sobre ele, enquanto as vidas de soldados eram ceifadas dentro de um dos maiores cemitérios já construídos pelo homem. Os ucranianos tentavam revidar. Simplesmente esperar o inimigo era o mesmo que se sentar em seu próprio túmulo e aguardar que as paredes ruíssem sobre si mesmo para um enterro sem dignidade. Eles avançavam vasculhando cada prédio. Os combates eram tão próximos que as conversas entre os soldados se tornavam um fator desconcertante. O russo não quis deixar o local. Mesmo cercado, ele se preparou com seus últimos carregadores de granadas. Uma distração dos ucranianos foi o suficiente para lançar um explosivo que desmoronou a preparação do esquadrão. Os russos tentavam acuar esses homens. Muitas vezes eram vistos do outro lado da rua e os soldados contra-atacavam com os lança-granadas tentando manter um pouco de ânimo. Os sorrisos sumiam quando outros surgiam em mais uma onda de ataque tentando suprimir. Eram tantos mercenários que muitas vezes surgiam homens de elite preparados para matar, assim como aqueles que entendiam pouco de seu trabalho. Em determinado momento, uma dupla de mercenários suprimia os ucranianos. Um deles
tentou arremessar uma granada contra os inimigos a mais de 100 metros. Ela estourou e pouco serviu, além de chamar a atenção de alguém. Não se sabe como, por fogo amigo ou outro esquadrão ucraniano. Mas alguém abriu fogo contra os mercenários, encerrando seu trabalho. Os ucranianos que aqueles dois haviam atacado respiraram um pouco, mas não havia muito o que fazer. A noite caía e dentro dos prédios ouviam o diabo chamando com urros em forma de explosões. Havia pouco tempo para pensar em ocasiões com os feridos que não haviam sido evacuados ou os corpos que talvez nunca conseguissem retirar do meio dos escombros. Eram momentos taciturnos e tristes que antecediam o fim. Era preciso cortar os pensamentos do custo de tanta batalha que agora começava a se encerrar. A brutalidade dos avanços russos aumentou quando as tropas de paraquedistas saíram dos flancos de Bakhmut e se juntaram à retaguarda do Wagner Group. O reforço da elite vinha com o apoio de tanques pesados que agora circulavam livremente pela cidade, explodindo tudo que se movia. Passar pelas janelas era cenar para uma visita prematura aos antepassados. T-90 vagavam entre as ruas de Bakhmut rumo à cidadela. Uma estratégia básica de livros russos de táticas foi colocada em prática, aliada ao que os mercenários já vinham usando com sucesso. As defesas foram atacadas diretamente no meio. Os morteiros demoliam lares que foram sonho de famílias. Cada um daqueles aposentos era transformado em túmulos para os ucranianos. O fogo iluminou-se no meio do concreto. Os defensores iniciavam a retirada, observados pelos mercenários e pelos paraquedistas. A música tocava em favor dos russos. E a orquestra, como o Wagner Group gostava de se chamar, tinha seus músicos afinados naqueles dias de combate. Seus mercenários avançavam, começavam a cavar trincheiras, enterravam suas munições ali e preparavam caminho para a próxima onda. Assim que uma das defesas foi rompida, toda a força acumulada nas linhas anteriores entrou pela brecha. As tropas de elite ucranianas tentaram segurar o avanço, enquanto outros grupos menos treinados começavam a escapar. A cidadela caía e assim uma das principais fortalezas na cidade agora tinha a bandeira russa hasteada em apartamentos cheios de sangue ucraniano e com cadáveres de homens corajosos. Aqueles ainda vivos seguiam para os últimos setores. O dominó seria uma das últimas alternativas para a sobrevivência dos ucranianos. O Wagner Group já entendera a estratégia ucraniana. Em suas bases, os mercenários olhavam os mapas e mostravam quais os caminhos os ucranianos seguiriam. Seus adversários recuavam e seu desespero nos últimos ataques era para retomar essas rotas de fuga. Haviam reconquistado o norte, por onde as tropas de menor nível haviam recuado. Mas, sem o sul, seus homens da elite seriam massacrados dentro da cidade. Aqueles que ainda estavam em Bakhmut viam os prédios serem destruídos e atrás de si havia apenas um longo campo aberto onde suas vidas poderiam acabar. Prigozhin já havia dito: 100 prisioneiros. Os ucranianos haviam sofrido com a possibilidade de aniquilação. Quando o Wagner Group incrementou suas investidas, foi por pouco que a cidade não foi cercada. Suas forças especiais salvaram as tropas lá dentro e agora precisavam de uma nova e desesperada ação para garantir a fuga de seus companheiros. A terceira brigada separada de assalto tinha certeza da importância de seu trabalho. Dominar Ivanovsk e a região à frente era fundamental para manter a estrada para Tyaziv Yar ainda aberta e
permitir que as tropas de elite recuassem da cidade. Seus blindados compareceram em peso para o ataque orquestrado contra a 374ª Brigada de Fuzileiros Motorizados e a 4ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia. Os dois grupos haviam substituído as tropas mercenárias que tomaram a região e os VDV que haviam seguido para apoiar a luta dentro de Bakhmut. A estratégia era manter pontos fortes de proteção na retaguarda e pequenos grupos na linha de frente para impor baixas e atrasar os ucranianos. Os soldados saíram dos YPR-765 compelidos pela necessidade de salvar os colegas. Essa força os levou em massa contra a linha de árvores esverdeadas pela primavera, onde os russos se escondiam bem com suas camuflagens EMR. O fogo de supressão dos homens jogou os russos para dentro dos buracos. Os movimentos precisavam ser cuidadosos, com os líderes demonstrando cada passo para os mais afoitos ou menos experientes. Bem escondidos, os russos esperavam o momento certo de tirar a vida de um soldado mais afoito que avançava sem proteção. Os feridos eram arrastados pela grama para que o avanço pudesse continuar. Os YPR-765 adentravam as matas derrubando árvores. O canhão de 25mm Oerlikon KBA-B02 arrebentou as árvores que a primavera havia recuperado depois de um inverno difícil esquentado pelos bombardeios. O problema não era só a mata, mas também os morros fortificados onde os russos se escondiam. Nem bem a porta do transporte se abriu, os homens saíram iniciando o fogo de supressão com a K-74S, uma arma curta e tão própria para os combates nas apertadas trincheiras. O barulho das AK-74 e das AK-105 também se somou ao combate. Os russos jogaram granadas de fumaça para conter o ímpeto inicial e preparar uma possível retirada. O cerco dos ucranianos começou a tomar forma. À frente, os soldados tentavam subir o morro, experimentando de perto a violência das granadas que estouravam na grama. Jogavam-se no chão quase ensurdecidos e corriam pelo chão esverdeado no meio da fumaça branca, procurando pelos buracos de onde os russos disparavam. Os morros aos poucos foram tomados. Cercados, os adversários precisavam se esconder. Cada bunker se tornava uma cova, onde os soldados eram enterrados por coveiros fardados. Os estampidos se espalhavam pelos montes de terra, soando como uma homenagem macabra aos soldados enterrados à base de explosões. O custo foi alto para a 3ª Brigada de Assalto, mas as posições necessárias foram tomadas. Os combates não se encerraram, mas foram o suficiente para liberar a saída das tropas ucranianas ainda em Bakhmut. Sob o desespero dos bombardeios, os homens iniciaram a fuga. A artilharia russa despencou pedaços de fúria sobre quem tentava escapar. A piedade não existia quando o fogo caía procurando vítimas para alimentar o ódio da guerra. O soldado não tinha tempo de tremer, de errar, de orar, somente de dirigir e torcer para que os russos não fossem tão precisos naquele dia. Sair de Bakhmut era um alívio no coração do mais experiente e corajoso dos homens. Era deixar o inferno e libertar sua família de derramar lágrimas por mais um dia. Lá dentro, os russos iniciavam as comemorações erguendo suas bandeiras. A euforia tomava as ruínas. Mercenários riam, pensando nos bônus de seus contratos e para onde iriam depois dali. Seu líder anunciara a retirada da cidade, mas ninguém sabia qual era o real jogo do homem que criticava Putin e ousava pregar cartazes em sua própria homenagem nos oblastes russos. De lá de fora, das trincheiras, os ucranianos olhavam com o alívio do dever cumprido quando viam seus irmãos escaparem. A artilharia ainda cairia sobre a Bakhmut russa. A Artemovsk,
As batalhas continuariam em seus flancos. A cidade ainda não estava satisfeita com as almas despejadas sobre ela ou com os cadáveres que ela abraçara em seus escombros. Só o tempo diria quando o grande túmulo de concreto estaria saciado.